antes disso ele deixou sem escolha. Desde quando você se sente jornalista? Algumas das suas entrevistas, assim, foi alguma grande decepção ou alguma grande surpresa no fim das contas, né? Não, decepção eu acho que não, porque eu tenho uma tese também o seguinte, que eu acho que a entrevista depende, eu diria até mais do entrevistador do que do entrevistado. Eu acho que é uma lição também que se eu estudasse jornalismo hoje eu tentaria aprender, que é o seguinte, é você ter a boa pretensão. Porque existe a má pretensão, que é do jornalista que se acha superior aos outros, né? Essa é a má pretensão, a megalomaníaca louca de muitos jornalistas. Agora, a boa pretensão é você ser escalado, por exemplo, a entrevistar Pelé, o Roberto Carlos, e em vez de você já derrubar a matéria com antecedência, ficar dizendo, não, mas Pelé nunca disse nada de interessante, você tem que botar na sua cabeça, não, eu vou lá entrevistar Pelé, e quem sabe se na 11ª entrevista ele diz alguma coisa interessante para mim, se eu provocá-lo de alguma maneira, entendeu? Então eu acho que essa atitude que muitos jornalistas têm, de frieza assim, diante dos fatos, eu acho que isso é fatal para a profissão. O estudante, o profissional especialmente, não deve perder isso de jeito nenhum. Isso é um pecado. O primeiro pecado do jornalista é você ter essa atitude de frieza em relação aos fatos, né? Eu até batizei isso, eu acho que é uma doença que existe no jornalismo, eu até batizei de síndrome da frigidez editorial, que é o seguinte, é aquele jornalista, a gente passa a vida inteira lidando com fatos extraordinários, né? O jornalista só lida com fatos extraordinários, então depois de 20, 30 anos lidando com aquilo, você passa a achar, ou corre o risco de achar que as coisas extraordinárias não são extraordinárias, né? E vira o quê? Você vira aquela figura lamentável do derrubador de matéria em redação. Aquele cara que você chega para ele, pô, tem um assunto aqui genial, uma entrevista, um cara fala, mas isso já saiu não sei aonde, isso aí o cara já falou não sei onde. Aquele cara que fica procurando motivos para derrubar a matéria. Eu acho que só existem dois jornalistas, os bons, que encontram boas maneiras de contar uma história para o público, de levar um fato ao público, e os maus, que encontram sempre um bom argumento para derrubar a matéria. Assim, só existe aqui, é derrubador e o levantador, não tem outro, é feito. Não existe um meio termo, é uma coisa, ou você é isso, você é ruim, ou você é isso aqui, você é bom, ponto final. Essa figura está próximo do editor. O editor é um mal necessário ou indispensável? Eu tenho alguns traumas com o editor até. Agora eu acho o seguinte, hoje, graças a Deus, eu podia acender uma vela para o Bill Gates, o seguinte, que a internet de certa maneira acabou com esse problema de espaço, né? Antigamente o cara, a gente via, jornalista era meio astronauta, tinha que conquistar o espaço, né? Ficar procurando ali 10 centímetros, então um segundo em televisão. A internet quebrou um pouco isso, na prática quebrou, né? Você chega no site, você pode postar uma entrevista de 10 horas, não sei se alguém vai ler, mas pelo menos você tem espaço para isso. E o editor, claro, vai ter sempre alguém, é preciso ter alguém para hierarquizar, é óbvio isso, estou dizendo, não estou pregando o fim dos editores, vai ser preciso ter alguém. O problema é a qualidade dos editores, é isso que eu estou dizendo. Se você cai na mão de um editor burocrata, você vai sofrer o resto da vida. É uma grande receita para gastrite, é você cair na mão de um editor burocrata, derrubador de matéria. E você tem os bons editores, que são aqueles caras que eles pegam uma matéria até meio caída e transformam numa coisa, né? Uma chamada legal, um título atraente. Isso é o que faz a diferença, né? Jornalismo é igual a qualquer outro lugar, existem os bons e os maus e os ruins e os ótimos, eu acho que não tem nenhuma diferença não. Já para terminar, eu só pedi para você falar de alguns entrevistados assim, esse primeiro, o Saramago, que acabou, o que você tem de especial assim, que ficou além da entrevista do Saramago? Uma coisa que eu achei interessante do Saramago foi que era um dos poucos casos assim, de entrevistado que falava como escrevia, né? Quando você transcreveu a gravação do Saramago, você dizia assim, pô, isso aqui podia ter sido escrito por ele e não falado. Tem pouquíssimos casos assim. O Nelson Rodrigues era assim, o Gilberto Freire, o sociólogo, também tinha aquela elegância, a construção, você tinha o sujeito, o verbo, o prédio, estava tudo no lugar certo ali. E o Saramago também me deu essa impressão de... falava como escrevia, que é uma virtude do escritor, né? Eu acho que não é à toa que ele era José Saramago. E até tinha um texto difícil até, né? Você pegar os textos, aqueles parágrafos intermináveis, ele já tinha esse domínio tão absoluto sobre a coisa que ele não falava. Porque às vezes é difícil, você pega um entrevistado que às vezes ele não consegue, pode ser até brilhante na área de atuação, mas ele não tem, às vezes,
constrói as frases decentemente. E o Saramago tinha essa virtude, além de tudo, né? E o Anthony Burgess foi... Ali foi uma questão de... que eu tinha um dos filmes assim, que eu vi logo que foi liberada a censura aqui no Brasil, em 78, mais ou menos, eu me lembro que eu vi a Laranja Mecânica, assim, aquilo foi um choque que eu tive. Foi um filme, eu já vi assim umas 20 vezes, é um grande filme, eu acho Stanley Kubrick genial, tudo que ele faz, entendeu? E aí eu estava morando em Londres um tempo e eu me lembro que eu tentei uma entrevista com o Anthony Burgess, que é o autor do livro, né, que deu origem ao filme Laranja Mecânica, que era um escritor brilhante também. Então passou meses a gente trocando cartas com o assessor, aliás, do Anthony Burgess, até que um dia ele já tinha se mudado da Inglaterra, ele morava fora da Inglaterra, ele foi lá visitar Londres e eu tive essa chance de entrevistá-lo. E era aquela coisa irreverente, eu me lembro dele, ele contando até, ele cobrou até que os livros nunca tinham recebido um centavo de direitos autorais aqui do Brasil. Os livros dele tinham sido publicados aqui no Brasil, mas ele nunca tinha recebido nada. Ele até brincou, meus amigos brasileiros, mandem o dinheiro que vocês estão devendo e tal. Mas foi uma chance incrível, né, ter conseguido falar com ele. Esse eu acho que vai um pouco além, porque teve uma relação de amizade, Joel da Silveira. Joel Silveira. Joel Silveira é tido assim como o maior repórter brasileiro, quando ele morreu até esse foi o título do obituário no Globo, o maior repórter brasileiro, foi correspondente de guerra, e era um amigo pessoal, além de tudo, quer dizer, fui lá entrevistá-lo, Joel tinha idade de ser meu pai, era bem de outra geração. Mas a gente desenvolveu uma amizade assim, entendeu? Terminamos fazendo 2 livros juntos. E é outra lição também, o Joel tinha 80 e tantos anos e continuava com aquele fogo do repórter, né? Que isso eu acho admirável, né? Ele não se rendia. Então ele ficava dizendo, uma vez eu perguntei, se você fosse chefe de reportagem hoje, que tipo de matéria você pautaria? Ele falou, não, tem que alguém descobrir, cadê o corpo de Rubem Paiva, aquele deputado que sumiu? Cadê Zuzu Anjo? Mataram ou foi um acidente aquele negócio? Alguém tem que investigar essas coisas, então tem aquele fogo do jornalista que eu acho genial, né? E outra que eu recomendo a vocês, as estudantes, lerem, que é ele fez o perfil, o encontro de com Getúlio Vargas, né? No livro Tempo de Contar, ele publica isso. Ele teve um encontro com Getúlio Vargas, deve ter durado 5 minutos, que o Getúlio Vargas recebeu o Joel, pensando que Joel queria pedir um emprego, como a maioria dos jornalistas, aliás, mas não, Joel queria uma entrevista. Então o Getúlio Vargas se irritou, se levantou, apertou a mão de Joel e foi embora. Outro jornalista voltava para a redação, de mão abandonou, Getúlio Vargas não deu entrevista, não tem matéria. E pronto, Joel não, escreveu anos depois, assim, tem um texto descrevendo essa cena de Getúlio Vargas, é uma obra-prima isso, entendeu? Ele fica... Me lembro que ele fala da mão de Getúlio Vargas, tinha uma mão de moça, assim, uma mão suave, e ele descreve isso, a fumaça do charuto de Getúlio Vargas, o jeito de Getúlio Vargas falar com ele. Então é um texto, assim, genial. Eu tinha citado aquele caso do Gay Talis, que pegou um redator de obituário e fez um texto genial. O Joel feito sobre esse único encontro de Getúlio Vargas. São 2 lições, eu acho importantes, você pegar um assunto aparentemente, ou uma situação aparentemente banal, ou a antimatéria, né? Você pegar, como é que eu vou fazer uma matéria sobre redator de obituários e faz uma coisa genial. É só de observação também, é jornalismo de observação, né? Não é nem a entrevista, entendeu? No caso do Frank Sinatra. O Gay Talis mas no caso do redator de obituários, fica vendo, o cara vai lá acompanhando, então ele vai lá o redator de obituários ia ver uma ópera, um concerto, uma coisa assim, ele ficava sentado observando as reações, então ele notava que o redator de obituários, em vez de ficar olhando para o palco, ficava olhando para as celebridades, estava lá fazendo, o Nixon está meio pálido, eu acho que ele deve estar... Já ia imaginando qual seria a frase, o lead que ele faria quando o Nixon morresse, por exemplo, né? E o Joel também, aquela coisa de Getúlio Vargas, é a descrição, não teve entrevista, mas foi a descrição da cena. Eu acho que isso é uma lição, né? Até difícil hoje você encontrar um jornal que desse espaço para esse tipo de coisa, que é lamentável, aliás, né? Mas eu acho que serve como lição para estudantes e para profissionais de jornalismo, né? Como você pegar um assunto aparentemente banal e transformar numa grande matéria.